correção da atividade do diagrama de Wiggers. O diagrama de Wiggers ele mostra, por exemplo, essa linha aqui em cinza é a pressão da aorta, a em azul é a pressão ventricular, uma bem tênue aqui cinzinha, pequenininha, é a pressão atrial. Eu tenho o volume de sangue ventricular, então percebam que quando está alto é que ele está cheio, quando desce a linha é porque ele está esvaziando, ejetando. Eu tenho o traçado do ECG e o fonocardiograma, onde eu tenho a primeira bolha, segunda bolha e assim sucessivamente, mostrando onde é sístole e onde é diástole. Então vou dar uma olhadinha aqui, ó. Por exemplo, de A para B. Se eu olhar de A para B, o meu ventrículo, que está ali em azul, ele começa com uma pressão extremamente baixa e rapidamente essa pressão sobe. Então, em A para B é uma fase de sístole, de subida de pressão. Mas se eu olhar para o volume, ele não ejetou nada, ele continua com 120 ml. Então, de A para B é a contração isovolumétrica. CI, contração isovolumétrica. Estou abreviando aqui. Bom, aí o que acontece? A válvula da aorta abre aqui, nesse ponto, e dá para perceber que a pressão na aorta estava de um jeito e agora a pressão da aorta aumenta, então ele está recebendo esse sangue. A válvula da aorta abriu aqui, então esse valor vai ser importante. E aí eu tenho o sangue indo para a aorta, né? A pressão ventricular continua subindo, e o sangue está indo para a aorta. E quando o sangue está indo para a aorta, eu vejo aqui no volume ventricular diminuindo o volume ventricular, porque o sangue sai do ventrículo e vai para a aorta. E aqui, de B para C, é a minha fase de ejeção. Eu ejetei. Bom, quanto que eu ejetei? Eu tinha 120, aí eu ejetei e sobrou 90. Então, quanto eu ejetei? Eu ejetei a diferença do que encheu para o que sobrou. Eu ejetei míseros aqui, 30 ml. Nesse exemplo modificado, né? 30 ml. Quanto que encheu? Enche 120. Quanto que sobra? 90. Então, já tenho esses valores aqui. Tá. Bom, ejetando, tá ejetando, a pressão ventricular cai e aqui a válvula da aorta fecha. A aorta tem aquela sua retração com a válvula fechada, com a resistência vascular periférica, a pressão da aorta sobe um pouquinho para depois diminuir, que é aquela incisura dicrótica da aorta. E eu vou ter uma fase aqui entre C e D, onde o meu ventrículo tem uma queda de pressão brusca, cai a pressão, mas ele não ganha nada de volume, ele continua com 90. Então, esse C e D é o relaxamento isovolumétrico. Eu estou relaxando sem receber volume. E aí depois eu percebo que nesse ponto, né, nesse momento, a válvula mitral vai abrir. E aqui eu observo o seguinte, a pressão do átrio está maior do que a pressão do ventrículo. E por diferença de pressão, o sangue começa a encher o ventrículo. Ó, como de 90 ele passa para 100. E depois eu tenho a sístole atrial. Então, de D para E é o enchimento rápido. E aqui, né, o finalzinho, depois do ponto E, para começar de novo o A, seria de E para A, eu tenho a sístole atrial. Bom, pressão arterial sistólica é o máximo da sístole, que nesse evento, aqui, ó, no máximo da fase sistólica, 170. Pressão arterial diastólica é quando abriu a válvula da aorta, 100. Pressão arterial média, aí eu preciso fazer a conta. 2 vezes a diastólica, então 200 mais 170 dividido por 3 é igual a 123,3 milímetros de mercúrio. Aí está considerando 70 batimentos e quer saber o débito e a fração de ejeção. Débito cardíaco é igual frequência cardíaca vezes volume sistólico, frequência 70, volume sistólico está aqui, 30. Então eu tenho 2,100 ml, bem pouquinho, esse paciente está com uma disfunção grande. E a fração de ejeção é quanto ejeta por quanto enche. Ejeta 30, enche 120, então se eu dividir 30 por 120,
dá 0,25 vezes 100, a fração de ejeção é de 25%. Então, essa era o exercício do diagrama de Wiggers.